Os proprietários de terras devem acompanhar de perto as mudanças da legislação e se manter regulares com as questões tributárias e buscar seus direitos. A prorrogação do Fundo Rural é a bola da vez, pois o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento da constitucionalidade do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Com relação ao empregador rural, pessoa física, a retirada do Fundo Rural na ordem do dia pode colocar em risco a recuperação das contribuições já pagas. Vamos saber como estão os trâmites desse processo na entrevista da Fernanda Tarcitano, da Martinelli Advogados. Isso mesmo, Márcia. E agora, aqui direto de São Paulo, vamos conversar aqui com a Fernanda. Bem-vinda aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Bom dia a todo mundo que nos vê, que nos assiste. Um ótimo dia para a gente. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Fernanda, a gente sempre fala aqui no nosso programa sobre a importância do produtor ficar atento aí a alguns pontos que são essenciais para o seu sucesso. Um deles é a gestão do seu negócio, de tratar a fazenda como um negócio, né? E dentro da gestão, a gente tem aí questões tributárias, questões legais que o produtor precisa tratar. Eu queria que a gente falasse sobre isso hoje e primeiro que a gente começasse falando aqui sobre aí o Fundo Rural. A prorrogação do Fundo Rural, o que essas questões envolvem aí, como que isso envolve o produtor de forma direta? Maravilha, Cairo. Envolve de uma importância bem grande aí para o produtor, tá? A gente está falando da contribuição previdenciária, o INSS do produtor rural, pessoa física, tá? Esse Fundo Rural, ele estava previsto para ser analisado e julgado finalmente agora no dia 6 de outubro e foi retirado de pauta. Por que esse julgamento é tão importante? Por que os produtores precisam ficar atentos a esse assunto? Porque nós tivemos uma decisão desfavorável aos contribuintes em 2018 e muitos deles que quitaram suas dívidas para ficarem regularizados. Esse mesmo assunto volta a ser reanalisado agora em 2021 ou posteriormente, 2022, 2023, a gente não sabe quando isso vai voltar, mas quando voltar, a gente vai ter a finalização de um julgamento que, se nós tivermos uma alteração de entendimento, Cairo, a gente pode ter uma decisão boa, favorável, e isso pode trazer a oportunidade desses contribuintes que pagaram suas dívidas em 2018 recuperarem esses valores agora. Então, esse atraso do Supremo em analisar esse tema coloca essa possibilidade em risco. E com esse risco, como que o produtor ele pode proceder aí para não ter nenhum problema? Maravilha. Olha, isso é muito preocupante, justamente porque o cenário é incerto, Caio. Essa retirada do caso de pauta do Supremo traz incertezas. A gente não sabe quando o Supremo vai retomar esse assunto. Tudo que a gente sabe no momento é que, por enquanto, esse julgamento está 5-5, então nós temos um placar empatado, falta um único voto a ser proferido, que é o do ministro Dias Toffoli, que é o voto que vai definir aí tudo. Então, nesse momento, nós temos que ficar atentos, os contribuintes têm prazo de 5 anos para buscarem esses valores pagos indevidamente. Como eles foram pagos em 2018, precisamos ficar preocupados com esse prazo. Então, se esse atraso do Supremo se prolongar muito, precisamos pensar em medidas para interromper esse prazo prescricional e conseguir salvar esse direito de recuperar esses valores pagos. E a partir aí dessa possibilidade de reembolso, o produtor, vai haver alguma mudança aí na maneira como o produtor vai agir, até mesmo com aqueles que já continuam aí realizando os seus pagamentos? Com certeza, mudanças virão. O problema é que a gente não sabe ao certo como elas virão, né, Caio? Tudo vai depender deste julgamento. Quando nós tivermos essa definição pelo Supremo, o Supremo vai trazer não apenas uma definição sobre a contribuição em si, ou seja, o produtor tem ou não tem que pagar o Fundo Rural, e mais, aquela retenção que o adquirente faz, ou seja, aquele pagamento que é feito pelo adquirente, quem compra, por exemplo, o frigorífico que compra o gado para abate e depois para posterior comercialização, industrialização. Essa retenção, ela é necessária? Ela deve ser feita? Essa é uma outra pergunta que será respondida. E além, vou até um pouco mais além, os contribuintes poderão, de fato, pegar isso de volta? Será que vai ter alguma limitação nesse direito? Então, todas essas e muitas outras respostas a gente só vai ter quando esse julgamento for retomado. Por isso que é importante a gente ficar atento. Hoje, para os produtores que ainda não têm um conhecimento aprofundado, quais são os benefícios aí de participar do Fundo Rural? Olha, a gente está falando de uma contribuição que impacta bastante, porque ela é paga com base numa alíquota que varia ali de
pessoa física até a agroindústria, ela varia de 1,2% até 2,5% para o agro, sobre toda a receita bruta decorrente da comercialização da produção rural. Então, é de fato uma carga tributária muito relevante. Se nós tivermos uma decisão favorável sobre esse assunto, a gente vai estar falando de um alívio tributário para esse setor. E isso vai gerar aí um impacto também para o setor em questão de benefícios aí para o produtor, né? Sem dúvida, porque hoje essa carga tributária, ela poderia ser de uma forma diferente, mais facilitada. Então, além desses produtores terem um alívio tributário pela redução do tributo em si, eles poderão ter a oportunidade, dependendo da situação de cada um, claro, mas eles poderão ter a oportunidade, Cário, de recuperar esses valores que foram pagos indevidamente. Então, a gente está falando de recuperar dinheiro, né? E isso é sempre importante para eles. A gente espera aí que esse vai e vem de mais de 10 anos que já se passam finalize aí e seja algo que venha a somar muito aí para os nossos produtores brasileiros, né? E qualquer outra novidade, Fernanda, nós estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Imagina, Cário, o prazer é todo meu. Muito obrigado, um ótimo dia para todos.